bem-vindos a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. E eu sou o Felipe. E eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 36, onde nós vamos falar sobre cards customizados. Ou seja, cards feitos não pela Wizards e pelo time deles lá, mas sim por jogadores, assim como nós. E jogadores de verdade, não vai ser aquela zoeira dos cards feitos pela inteligência artificial. Isso. Embora aqueles são bons também. Mas antes, como de costume, a gente vai para um Crack-a-Pack de Revolta do Éter. É o boosterzinho que veio da vitória do pré-release, a única triste vitória. Mas mais detalhes sobre isso depois. Então a gente vai abrir esse pacotinho com essa porcaria do Inmetro. Os que vêm dentro dos packs de pré-release não vem com esse lance do Inmetro, né? Não. Pois é. Tão bom aquilo. Bom, vamos lá. A primeira carta. Levar sob custódia. Por 1 azul. É uma mágica instantânea. E tem vira a criatura alvo. Ela não desvira durante a próxima etapa de desvirar de seu controlador. Normalmente tu pagava 2 de mana a mais e tu virava 2 criaturas ao invés de uma. Eu acho que eu prefiro isso a essa carta. Uma coisinha diferente, né? Legal tu ter variedade, né, em cartas com efeitos parecidos. Mas a virar uma carta, só uma criatura, eu não sei se vale o custo da carta, sabe? É, 1 de mana só, cara. Quase nada. Mas a carta custa bastante. Impositora do Bastião, por 2 e 1 branco, é uma criatura, é um anão soldado e é uma 3/2 com 4 linhas de flavor text. É. Poderosa. É jogável. É aquela carta que tu vai enfiar no deck porque tu vai olhar e vai dizer, tem criatura suficiente nessa pool. Vide a minha puia do Felipe no pré-release. Tipo isso. Bom, a próxima carta é uma clássica, Choque, por 1 vermelho, uma mágica instantânea, 2 de dano à criatura ou jogador alvo. Eficiente e bom. Não. Clássica de volta. Não tão bom quanto a Raio, mas, né? Mas raio não volta. A próxima é o Druida do Capote. Druida do Capote. É engraçado, né? Que Caul, que é tipo aqueles capuzes estilo do Batman, eles traduziram como capote, eu acho engraçado. Por um genérico, uma verde, é um elfo druida, é uma 1/3 com um vira e adicione um verde à sua reserva de mana. Sempre que fala capote, eu lembro de calote. Né? O pior é que capote gira pra camisinha. Sério? Nas internet da vida. Essa eu não conhecia. É bem conhecido até. É que o Nelson ele vai pra uns lugares da internet que as pessoas comuns não vão, né? Quanto mais obscuro, melhor. Mais deep web, melhor. A próxima é o Estrangulador das Vielas, por 2 genéricos e 1 preto. É uma criatura, um etergênito ladino, uma 2/3 com ameaçar. Por quanto? 2 e 1 preto. Tá bom. Preto não vai Tá bom. conseguir nada melhor do que isso e com ameaçar é legal. Como eu queria esse pack tem coisa melhor sim. A próxima é o Bandar Surrupiador, por 1 genérico, uma verde, é uma criatura, é um gato macaco. Aquela bizarrona, essa é bem massa. É um felino macaco. Eu acho que tem alguma interação louca com esse bagulho aí que não acharam ainda, porque a carta é muito esquisita. Ele entra no campo de batalha com 2 marcadores +1/+1. No início da sua manutenção, você pode mover qualquer número de marcadores +1/+1 desse carinha para outra criatura alvo, ele é uma 0/0. Então ele é uma 2/2 que tu pode mover os marcadores dele. E foi essa carta que fez eles mudarem um pouco das mecânicas no mall, né? Que daí eles tiveram que fazer uma implementação especial pra essa carta, por acaso tu não tenha criaturas, ele não fique te enchendo o saco. Tu quer mover os marcadores pra uma criatura do adversário? Tu quer mover? E pelo menos já veio com padrão em 0, né? O triste é tu ler que isso aí não existia antes, né? A próxima é o Autômato Vigilante, por 3 genéricos. É uma 2/2, uma criatura artefato, um construto, e ela tem por 2 e 1 azul, Vidência 1. 2/2 por 3? É um artefato, pode ter vantagens com isso, e o fato de usar Vidência até útilzinho. Deck de set de artefato, vai querer bastante artefatos, esse pequenininho é o que vão fazer a maioria dos bagulhos funcionar. Especialmente o improvisar. Nunca lembro exatamente. o nome daquela Dá pra pagar os custos de improvisar com ele. A próxima é o Autômato da Égide, por 2 genéricos.
É uma criatura artefato, um construto. É uma 0/3 e por 4 e um branco devolva outra criatura alvo que você controla para a mão do seu dono. Significantemente pior. Mas efeito de Blink, né? Efeito de Blink que tu pode usar todo turno, não tem muitos. Só que ele tem uma falha de design terrível, cara. Ele não pode tripular veículo nenhum. Ele é um... Mas o que isso tem a ver? Tipo, no set dos veículos, tu não pode ter criatura com 0 de poder, cara. É o maior problema de ter Ornitóptero nessa porra desse set. Mas tu não vai botar um Ornitóptero na porra de um veículo, velho. Why not? Aí tu pode usar pode tripular Aí tu pode usar o gato besta lá pra dar mais um pro Ornitóptero e fazer ele tripular veículos. É por aí. A próxima é a Renegada das Engrenagens Incontáveis, com direito a fonte menor, por um genérico e uma branca. É uma criatura, é um anão artesão. É uma 2/2 com revolta. Quando ela é TB, se tu trigou revolta, cria uma ficha de servo. Legal. Que é uma 3/3 por 2 de mana, digamos assim. Nada mal. E de novo, sempre artefatinhos em jogo ativar a revolta era o inferno. É difícil, né? A próxima carta aqui é inclusive uma das melhores para ativar revolta ilimitado, que é o implemento da ferocidade, por um genérico, é um artefato. Ela tem por um verde, sacrifica esse cara, coloque o marcador +1/+1 na criatura alvo, ativa essa habilidade somente nos momentos em que poderia conjurar um feitiço. E ele tem, quando ele for colocado em um cemitério vindo do campo de batalha, compre um card. Muito bom. Pra trigar a revolta, é um dos melhores. Agora nós vamos para as nossas incomuns. Cara, como eu queria esse packzinho no meu pool, cara. Outra criatura. O que é isso? Criaturas? Revolucionária, punho de marreta. Por um genérico e 2 azuis, é uma 3/3 com um atropelar, um humano guerreiro. E quando ele entra no campo de batalha ou morrer, para cada tipo de marcador na permanente ou jogador alvo, dê aquela permanente ao jogador outro marcador daquele tipo. Eu acho que é essa daí que os caras combiaram com o gato besta. Por que combiar com o gato besta? Porque daí tu pode aumentar os marcadores do gato. Mas o gato não tem marcador? Tem. Tu coloca 2 marcadores quando ele entra no campo de batalha. Não, o gato macaco. O gato besta é aquele que blinka essa rede. É gato macaco, cara. Achei que era gato besta. Exatamente. Essa que é a bizarra. Que é um gato e macaco ao mesmo tempo. Tá, só eu entendi certo, isso é uma carta azul. Não, é verde, desculpa. Ah, tá. Felipe, eu já vi a próxima em comum e tu vai sair daqui muito feliz. Empurrão fatal. Por um preto. E R$20 mais pobre. Gimme! Por um preto é uma mágica instantânea. Destrui a criatura alvo se ela tiver custo de mana convertido igual ou inferior a 2. E revolta, em vez disso, destrói aquela criatura se ela tiver um custo de mana convertido igual ou inferior a 4. Não tem mais o que falar sobre essa carta. Carta já feita no Magic. Não tem muito mais o que falar sobre essa carta. Remoção eficiente e vai jogar em tudo quanto é formato. Exceto que não acredito que essa porra vai tá custando R$20. Não! Ela tá bem cara por enquanto, né? Ai, se fuder, velho. Nem raio custa isso. É porque raio foi impresso 1 milhão de vezes. Fatal Push, vai ser impresso, cara. Os caras vão abrir 1 bilhão de box só pegar todos os Fatal Push do mundo. Acho que não. Os caras vão querer 200 cópias, 4 pra cada deck que eles tiver. Até os Mono Blue vão estar jogando Fatal Push. A nossa última em comum é Heteromante de Pima, por 3 genéricos e uma verde. É uma 3/2, um elfo druida. Quando ele entra no campo de batalha, você recebe uma quantidade de energia igual ao maior poder entre as criaturas que você controla. Ou seja, então no mínimo 3, que vai ser essa carinha aqui. E pague 3 marcadores de energia. A criatura alvo bloqueia nesse turno se estiver apta. É legal. Tem bastante usos ele, bem versátil. Eu acho que a habilidade de energia dela é a parte mais fraca da criatura. Como assim? Ela só faz energia, se é a parte mais fraca, o que é o bom dela? O gasto de energia dela, a habilidade de fazer bloquear, não achei legal. Ah, tá. Mas é que o gasto de energia dela é só pra garantir que tu tem alguma coisa para gastar aquela energia. Lembra que, acho que eles falaram que 80, 90% das cartas que geram energia também gastam energia. E era uma das habilidades que não tinha aparecido só. Mas a forma de ganhar a energia dela é bem poderosa. Ela podia ser um efeito que nem tem aqueles do elfinho, que todas as criaturas precisam bloquear ele, né? Pra daí tu conseguir atacar com as outras criaturas. Seria interessante também. Acho que é Bait ou é Lure, não lembro. Que é a carta original que fizeram isso aí.
É muito poderoso aquele efeito, não teve muitos assim em Magic. Próxima carta muito boa também, o Goif de Pobre. Libertadora roda verde, para um genérico uma verde, é uma criatura, um elfo guerreiro, uma 2/1. E ela tem revolta. Quando ela entra em campo de batalha, se tu ativou revolta esse turno, coloque 2 marcadores nela. Muito bom. Meu, por que eu não pego um pack assim nos pré-release, cara? Eu também não sei. Ah, triste. E um pântano e um tóptero. Tópteros. Que Os tópteros packzinho são legal, diferentes? Os tópteros são diferentes ou são os mesmos? cara. São os mesmos. Até o símbolo do set é o símbolo de Kaladesh, não é o símbolo de Revolta do Éter. Eu acho no que eu token. tenho um tóptero que eu não tenho, de repente talvez seja esse. Esse tópterozinho aqui não... Sei lá, é uma... Parece uma gota de chuva com uma ponta. Daí eu não vou lembrar quais que eu tenho. Que colecionador de tóptero é tu que não conhece teus tópteros? Cara, eu já tenho muita Shame on carta you. no cérebro. Uma hora gasta. Começa a descartar do cérebro as cartas com teta que daí abre espaço pras outras. Tá louco? Essas são as mais importantes. Mas falando sério, que packzinho bacana, né, cara? Não teve nenhuma carta assim que, meu Deus, que carta ruim. Tirando aquele autômato 0/3 por 2 de mana, aquele é o piorzinho, mas o resto, todas Tudo as era outras jogável. cartas assim, tipo, não me sentiria tão mal em jogar nenhuma delas, sabe? Diferentemente da nossa situação no pré-release, né, Felipe? Nossa, foi tenso o negócio. Então a gente foi pro pré-lançamento de Revolta do Éter e não foi legal, cara. Eu acho que foi a pior pool que eu abri em muito tempo. Tá, mas tem que É, separar o que eu vou a dizer- sua pool e o seu azar costumeiro do se foi legal ou não jogar, participar. É que daí, a partir se tu não tem um baralho interessante de jogar, tu não aproveita muito, pra ser sincero. Ué, tu apanha? Tu ser surrado sem poder reagir não tem graça, sabe? Ah, Ser saco de pancada. tipo, o problema da minha Esse pool, Spike maldito. o problema da minha pool é que ela tinha muitas cartas em muitas cores. Sabe, a melhor coisa de uma pool de limitada é quando tu tem uma cor que é completamente injogável. E não tinha isso na minha. O que significava que nenhuma das cores era muito boa também, É, sabe? eu Então, tava numa situação parecida. por exemplo, eu tinha verde que era a piorzinha, que tinha tipo 7 cartas em verde. Aí branco tinha 12 cartas, mas tinha 2 criaturas. Vermelho a mesma coisa. E preto tinha 4 criaturas, sabe? Eu não tinha criatura. Aí- Sem criatura não tem milagre. Não É rola. complicado. É complicado. Aí azul eu tinha bastante criaturas, mas eu tinha 6, 7 cartas em azul também. Porque uma das coisas que eu notei é que como tem muito artefato em Kaladesh e Revolta do Éter, e eu tinha muito artefato na minha pool. E a maior parte dos artefatos não eram criaturas, ou eram criaturas assim, tipo, terríveis, tá ligado? Era tipo aquele autômato ali, que é uma 0/3 por 2 de mana, tá ligado? Tipo, nem coloca uma carta assim no teu deck. Ou então eram artefatos que usavam uma cor específica de mana que tu não tinha cartas boas pra usar junto. Exato. Então, isso pra mim eu achei meio problemático, né? Eu não acho que pode ser um problema do set, os caras devem ter feito design e desenvolvimento pensando nisso. Só foi o azar que caiu comigo. Então, tipo, eu joguei com deck, cara, eu tinha 13 remoções no baralho. Sabe um deck selado com 13 remoções? Era esse meu deck. Só que era 3 cores, pra piorar. Mas ao menos preto era a única cor que eu tinha custo duplo de mana, né? Então, era Mardu remoção o meu deck. Mas não foi legal. O ponto mais alto da noite foi quando um oponente fez o combo da Sahili contra mim. Eu achei muito massa. Ele baixou o gato besta assim, eu não vou blinkar ninguém. E eu olhei pro base de mana do cara, GSK, e tu... Não! Ele baixou a Sahili, que massa. Não, mas isso que tu É, falou daí é aquela das coisa, tu tem que ter cores. azar. Tu falou das cores é normal, foi a mesma coisa na minha pool de Kaladesh. Eu olhava assim, todas as minhas bombas eram azuis e eu não tinha nenhuma criatura azul. Daí não vai. Daí a gente teve esse azar porque justamente tinha que ter um desgraçado desse sortudo de tirar o combo da Sahili em 6 packs, né? Exato. Então tem que compensar, tem que equilibrar o universo, né? Que nem eu olho pra essa pool aqui, cara. Tem 5 cartas pra esse pack, né? Nós temos 5 cartas verdes jogáveis. Entendeu? Se tu pega um pack Só esse assim, pack no já dava pré-release- quase um baralho verde já. Exato, sabe? E mesmo o preto, tá ligado? Tu tem empurrão fatal, que é bem jogável. Tu tem mais o estrangulador das vielas. As duas criaturas brancas são bem jogáveis. Choque é jogável, tá ligado? Eu achei esse
Pra mim ficou meio triste meu pré-release, eu não gostei tanto dele, mas por causa disso. Eu acho que não dá pra criticar muito o set, é mais uma coisa do... É sorte e é assim mesmo. Então foi meio decepcionante pra mim. Eu não sei, porque, tipo, eu fiquei dando uma olhada nos outros... Eu peguei um bye, né? Eu ganhei 2 partidas, uma foi do bye. E a outra foi porque eu refiz teu baralho. Isso. E... Bom, pra ser justo, eu tinha montado o baralho verde e vermelho, porque o verde era disparado minha cor mais forte. Só que daí eu não tinha nenhuma remoção, nem verde, nem vermelha. E eu, vou ir pro agro. Só que daí as pessoas tinham bombas maiores do que as minhas, e daí eu perdia quando eles botavam uma bomba em jogo. E daí o Matheus olhou assim, tira o vermelho, bota preto, pelo menos tem removal. Daí eu fiz isso e ganhei uma partida. Com esse tom de voz completamente agressivo, assim, também. Isso. E daí... Só que daí eu aproveitei o bye pra dar uma olhada nos decks das pessoas que estavam jogando e estavam mais nas mesas mais da ponta, da dianteira, né? Pra ver o que o pessoal tinha de bom, assim. E uma coisa eu detectei um padrão, assim. Os baralhos que estavam indo bem eram... Geralmente as cartas boas eram dos packs de Kaladesh. Então se tu tivesse aberto cartas boas nos 2 packs de Kaladesh, tu ia ir bem. E isso pra mim é uma prova de que, tipo, sei lá, talvez o set seja... O power level dele seja mais baixo do que Kaladesh, entendeu? Porque, cara, o pré-release de Kaladesh foi muito interessante porque o power level era relativamente alto, assim, então dava pra fazer estratégias bem agressivas, dava pra tu voltar numa partida. E até Revolt tu olhava assim, as mecânicas não eram tão boas, sabe? Principalmente Revolt. Revolt no limitado é um terror. Eu acho que revolta no selado é ruim. Eu acho que em draft é um pouco melhor. Pode ser. Mas a questão ali, tipo, naquilo que a gente tava jogando ali no pré-release, cara, tu tinha muitas opções de forma espontânea ativar Revolt. Porque daí tu ia lá, e tu tinha uma criatura 1 em jogo. Daí tu atacava o adversário, ele não ia bloquear, porque ele olhava assim, tipo, ou tem Combat Trick, ou então ele vai ter uma carta com revolta na mão. E daí não te bloqueava. E daí tinha muito poucos artefatos que tu podia sacrificar pra fazer um efeito. Então era muito difícil de tu ativar a revolta. Então isso eu não gostei nada do set. Que a revolta ela é feita pra ser ativada com combate de criatura. Aí se os dois vão ficar de putiana, não vou nem defender nem fazer nada, tá, não vai ativar a revolta, não tem o que fazer. Mas o problema é que quando tu tem criaturas com revolta, tu tem que ativar elas no teu turno. Daí, tudo bem, se o cara te ataca, se tu tivesse criatura com flash, tu podia fazer o champ block e ativar a revolta, mas não, isso não é uma verdade, entendeu? Então tu fica com esse problema. Como é que eu ativo a maldita revolta? Que daí tem o Goif de pobre ali que o Matheus tirou, que ele é um 4/3 por 2 de mana se tu tiver revolta. Cara, é muito difícil tu ter revolta pra entrar no segundo turno. Mas é que no limitado a ideia não é tu ativar a revolta quando tu quiser. A revolta no limitado tu tem que considerar que é um bônus. Tu não tem capacidade no limitado de ativar a revolta quando tu quiser. Eu tava vendo ali a Goifzinha de pobre, e tu não consegue nem, por exemplo, deixar ela entrar, sacrificar o implemento da ferocidade pra colocar o marcador nela, porque ela não é um efeito... Ele não triga quando ela entra, sabe? Ela entra com os marcadores. Então ela já entra como uma 4/3. Entra revoltado. E também o bagulhinho precisa ser ativado como se fosse uma sorcery. Também tem isso, é verdade. Então, tinha uma carta que era muito boa, que quem tirou essa carta também teve vantagem, que era um mapinha, que é 1 de mana, entra virado lá, um artefato, e ele tem vira, sacrifica, tu procura por um terreno básico no teu baralho e bota na tua mão. Essa é a melhor carta pra ativar a revolta no set, porque daí turno 1 tu faz isso, no turno 2 tu já pode baixar uma criatura que tem a revolta, sabe? E... sei lá, eu não... Sabe que eu acho bem mais fraco. Eu tava pensando, porque as melhores cartas pra ativar a revolta são os implementos, agora de Revolta do Éter, né? E em Kaladesh tu tinha... Como é que era aquelas... Não eram as bombas, como é que eram aquelas outras coisas, aquelas que davam energia, sabe? Tá, os... Puzzle alguma coisa. Isso, Puzzle Knot. Exatamente. Essas são as melhores cartas pra ativar a revolta, certo? Porque são artefatos e tu sacrifica elas. Qual é o problema? Eles têm cores. Então no selado é muito complicado de tu ativar eles. É o que eu tava dizendo, revolta no selado tem que considerar como um bônus. O revolta foi feito pra jogar construído. Tanto que tu tem aquele monte de coisa em Innistrad que se sacrifica
porque eles precisavam fazer o delírio funcionar. Então, quando tu combiar a revolta com o Innistrad, tu vai ter um monte de coisas que vão fazer isso. Pode ser. Só que eu achei que o selado ficou um pouco, como eu posso dizer assim, não ideal por causa disso. Isso, é tipo, tem um artefato que é 2 de mana, quando ele entra em jogo tu bota uma ficha de servo, e quando ele sai de jogo tu bota uma ficha de servo. Cara, tem acho que umas 2 cartas no set pra sacrificar artefatos. E daí tu tira isso no... Eu tirei essa merda na minha pool, e de olhar pra aquilo, que bosta, é 2 de mana um servo, porque eu nunca vou tirar ele de jogo pra botar outro servo, sabe? Então, esse é o problema, tinha muita carta que tu tirava que era morta, que não servia pra nada, porque era difícil tu ativar esse tipo de coisa. O Eu não Aether gostei. Revolt foi um set muito auxiliar ao Kaladesh, então ele só funciona em conjunto. Então se a tua pool não bateu a química entre Kaladesh e Aether Revolt, tá fudido mesmo, não tem o que fazer. Então, mas daí então tu tinha que ter, sei lá, 4 packs de Kaladesh e 2 de Aether Revolt, não o contrário. Talvez. Eu Talvez. pensei nisso, só que eu acho que seria meio sem graça tu ir pro pré-lançamento de Revolta do Aether e tu abrir mais packs de Kaladesh do que de Revolta do Aether. Mas então faça sets que sejam mais independentes. Não é, É, cara. É que eu acho que é questão de experimentação. Eles estão experimentando com novas combinações de packs, novas habilidades nos sets. É questão de que nós estamos num momento de transição muito grande do Magic. Eles estão testando muita coisa nova. Todo set que sai, eles tentam uma coisa nova. Mas E o aí problema, vai cara, demorar pra acertar. Mas o problema é que daí tu pegava assim o Kaladesh, era um set muito redondinho, porque as mecânicas eram simples, elas eram fáceis de usar. Tipo, Fabricate era uma mecânica mega simples, tu sempre tinha ela, ou é marcador ou é um servo, ponto. Daí tu tinha energia, era muito simples de usar também. E daí agora, tipo, tem ali o... Como é que é o nome do Convoke pra artefatos? Improvisar. Inspirar. Improvisar, eu pensei em inspirar Improvisar. também, mas improvisar. É. Improvisar é mega difícil de tu usar, porque dificilmente tu vai... Os artefatos do set são muito ruins, então dificilmente tu vai ter artefato em jogo pra usar o improvisar. Que nem eu já disse, o Revolta é muito difícil de tu usar, entendeu? Daí tu tem... As mecânicas são difíceis de usar. Então, parece que é um desperdício de mecânica. É só isso, esse é o meu problema maior. Então, eu acho que eles poderiam ter feito um trabalho muito melhor, porque Kaladesh foi muito bom nesse aspecto, e o Aether Revolt foi um passo atrás, talvez 2 passos atrás em relação a Kaladesh, assim, então... Eu acho que eles esse é o estavam meu maior contando que as mecânicas dos sets iam se complementar. Porque, por exemplo, tu vai ver improvisar complementa com fabricar, revolta deve ter tem várias criaturas com blink, tem vários artefatos que se sacrificam. Eu acho que eles estavam esperando essa complementação dos 2 sets e talvez não deu certo tem muito pouco Kaladesh pra muito Aether Revolt. Eu acho que se os Puzzle Knot e os implementos ali fossem incolores para ativar as habilidades, seria uma baita ajuda já. Porque daí tu teria 5 cartas a mais em cada set que seriam mais fáceis de ativar a revolta com ela. Eu acho que foi o caso de eles simplesmente terem imaginado que o set ia se juntar bem, os 2 sets, todas as mecânicas iam se misturar e tu ia ter uma pool legal, mas talvez não acontecesse tanto quanto eles esperavam que acontecesse. Claro, tu vai ter pools ruins em qualquer situação, mas eles deviam esperar assim, em 90% das vezes a mistura de X Kaladesh e X Aether Revolt vai dar bom. E talvez eles tenham errado nessa porcentagem. Que é uma carta, um set de cartas que cairia como uma luva no set e ajudaria muito o Revolt, as Spell Bombs. Mas as Spell Bombs são os implementos. Não, mas qual que é a diferença? A Spell Bomb, tu sacrifica ela de graça pra gerar um efeito. É verdade, é. E daí tu paga a mana pra comprar uma carta. Talvez se eles tivessem seguido a ideia das Spell Bombs, talvez seria melhor. Entendeu? Uhum. E daí... Faz sentido. Que daí qualquer deck pode usar. Só que daí tu vai comprar uma carta se tu estiver usando a cor certa. Não é interessante. Acho que é uma boa ideia também. Mas eu ainda acho que foi muito melhor do que antes. Assim, considerando o balanço geral, as mecânicas de um set com o outro conversaram muito melhor do que os outros últimos sets passados, assim, em memória recente. Sim. Se tu vai comparar Innistrad, os 2 sets eram completamente alheios um ao outro. Exato. Né? Esse tipo de coisa, então, é que eu acho que a gente tem que também ver o lado positivo e o negativo, pesar na balança que tá melhorando, pelo menos.
Mas eu como consumidor eu não quero que as coisas estejam melhorando, eu quero que as coisas estejam boas. Exato. Exatamente. Bom, saindo um pouco do papo de pré-release, só uma nota rápida aqui. No início do mês, dia 8 de janeiro, nós tivemos o Grand Prix Louisville, que é um Grand Prix Legacy. Nós tivemos em primeiro lugar um Dark Bunch, que é um deck criado pelo Reed Duke. Ele, criado meio forçar a barra, porque é um monte de carta que é usado em um monte de decks, né? Então não tem nenhuma grande inovação, a não ser a forma como o deck é montado em si. Porque ele pegou a ideia do Bunch, que já vinha jogando Legacy, e daí deixou ele mais preto, então na verdade ele é quase que um Sultai White. É um Sultai com um splashzinho branco, e antes ele era um deck Bunch com um splash preto. É um Pale Sultai ou um Bright Sultai. Nossa. Isso. Exatamente. Mas é interessante ver alguém com Brill novo, assim, ganhando um GP. E em segundo lugar é a ascensão do Reanimator preto e vermelho, que o deck vem destroçando tudo que é gente que pega pela frente, porque se ele vai no Goldfish, ele funciona, ninguém consegue parar. E as cartas do deck estão spikeando por causa disso, né? Porque as pessoas adoram não interagir com seus adversários, adoram ficar jogando paciência em vez de jogar mente. Coisas básicas algumas estatísticas básicas, assim. A carta mais jogada do torneio, quem é que chuta aí qual foi? Do Legacy? É. Brainstorm? Fatal Push? Capaz que não. 87,5% dos decks usavam. Eu não sei como isso ainda é uma questão. Sempre é o Brainstorm. Acho que a única coisa que é mais usada que o Brainstorm é ilha. Porque tu precisa de ilha pra castar o Brainstorm. Depende, tu considera terreno dual ilha? Porque não, ilha ponto. Eu tinha visto uma vez que era a coisa mais usada é ilha ponto. É mais usado. Brainstorm é mais usado que ilha. Exatamente. A segunda carta é Force of Will e a terceira Ponder. Azul. Tá, é o normal, não esperava nada diferente. Daí, qualquer formato eterno, o azul vai ser a cor mais forte. Não tem como o Modern ele isso. não é. Modern não é eterno, né? Por que não? Porque ele não tem cartas de todo o tempo do Magic. Ele mas só não eterno roda. não é que não rota? Não. Tem uma discussão entre o que é o Eterno, daí tu vem em algumas wikis, fala uma coisa, em outras dizem que não, mas eu concordo com essa questão do Matheus. Modern é um formato que não rota. Ponto. Pauper, Legacy e Vintage são formatos eternos. Até a mesma verdade pra Pauper, né? Em Pauper a cor mais forte é azul também. Também. E o top 3 das criaturas mais jogadas, Deathrite Shaman em primeiro, né? Óbvio. Melhor carta. Deixa eu ver se eu adivinho as outras duas. Goif? Não. Raio? Não, criaturas, rapaz. Ah, não escutei essa parte. Raio faz um monte de coisa, mas ele ainda não bate. Claro que bate, 3 de dano na cara. Raio não tá nem no top 10 das cartas mais jogadas. Criatura mais jogada. No Modern? Não, em Legacy. Criatura mais jogada em Legacy depois do Deathrite. É o Delver? Delver em segundo, quem é o terceiro? Gaga? Griselbrand. Como assim? Sim, né, cara? Tu pega. Cara, o formato tá infestado de Reanimator e Sneak and Show. Então, Griselbrand virou Staple Legacy a full, assim. Nossa, ainda bem que eu já tenho os meus, porque essa merda vai custar um caralhão. 25% dos decks jogavam com Griselbrand. Caralho. Nossa, velho. Eu lembro Ninguém pagava o custo dele, né? Mas eu lembro da época que eu comecei a jogar com o meu Reanimator, que ninguém jogava com Reanimator. Aí saiu o Griselbrand. Não, mesmo quando saiu o Griselbrand ainda, mesmo logo que saiu o Griselbrand, assim, o pessoal... Tá, todo mundo botou 4x nos Reanimator, mas não tinha muito Reanimator jogando. O pessoal não gostava do deck porque achavam que ele era muito frágil. Não, os caras deck Force of Will, eu perdi o jogo, não vou jogar com um deck desse em Legacy. Aí tá, os caras decidiram, vamos lá, se o cara não tem Force of Will, eu ganhei. Decidiram que vai virar Modern no Legacy. Mas hoje o principal deck que tá puxando o Griselbrand nem são os Reanimators. São os Sneak and Show e Omnitel. Então, relativamente o Omnitel voltou, É que assim, os dois decks estão meio que fazendo um merge, assim, tipo, hoje em dia já tem decks
Já tem Sneak and Show que roda algumas cópias de Onisciência e tem o Minitel que já tá splashando vermelho. Então daqui a pouco os dois decks vão virar um só, entendeu? Uhum. Eu sempre achei que elas eram muito parecidos pra ser considerado dois. É que as condições de vitória são diferentes, um é mais explosivo, então tem as suas diferenças. Mas enfim, é que... Então o Griselbrand tá ganhando popularidade também por causa desses decks malditos. Malditos combos. É isso aí. Então vamos para o nosso assunto principal, que são de cards customizados. Tem uma comunidade muito grande que faz cartas por entretenimento, né? O pessoal, ao invés de jogar, gosta de pensar como as cartas seriam, certo? Tentam explorar espaços de design que a Wizards não foi ainda. Talvez é um pouco por isso que eles não querem que os empregados da Wizard são proibidos de checar essas coisas, né? Porque senão os caras, não, se inspirou na carta, roubou minha ideia lá, sabe? Então, Vai rolar um monte de processo. mas o jogo é da Wizards. Não tem como rolar um processo, tá ligado? Cara, nos Estados Unidos os caras processam por qualquer coisa, não interessa se tu tem razão. Então acho que eles só não querem ter que gastar com advogado. Isso é estúpido, porque eu posso começar a fazer assim, tipo, tá, eu vou fazer todos os tipos de criatura possível por uma branca. Vou fazer criatura 2-1, 1-2, 3-1, 3-2, tipo 4-4 por uma branca. 1-1 iniciativa, 1-1 vigilância, dei uma hora, e eu boto num fórum. Daí se a Wizards lançar qualquer uma dessas cartas, eu vou poder dizer, olha aqui, ó, copiaram minha carta. Mas a Wizard vai dizer, mas nossos empregados são proibidos de olhar as cartas dos outros. Isso não quer dizer nada. Exato. Sim, tu também não tem como provar que eles olharam e copiaram, dá no mesmo. Exato, é por isso que eu falei que é um pouco de besteira. Mas é uma besteira que eles devem proteger de alguma coisa. Os caras são advogados muito melhores que qualquer um de nós aqui, então... Se eles acham que isso é importante... Na prática, eu acredito que eles devem olhar, só que eles dizem que não olham. Eu não sei, também acho. cara. Eu acho muito complicado os caras não ver pelo menos alguma ideia. Eu acho que essas cartas que a gente vai falar hoje, provavelmente não, que eu acho que uma coisa é tu ver uma carta por coincidência e a outra é tu ir num subreddit chamado r/Custom Magic, que lá é exatamente feito pra isso, né? né? Mas se alguém chegou lá e viu uma carta porque, sei lá, alguém postou no Facebook, eles viram por acaso, é diferente. O cara não vai olhar, tem um frame de Magic, fecha o olho rápido. Mas, então, teve um usuário do Reddit chamado Fat Dan Rises, aliás, nome de usuário fantástico. ele compilou as 25 melhores cartas de 2016 desse subreddit, que é r/Custom Magic, né? A gente vai deixar os linkzinhos no post e tudo. E a gente vai falar sobre essas cartas em si. Por quê? Porque essas cartas são muito interessantes. Cara, tem umas cartas aqui que... Todas elas são basicamente, assim, designs que a Wizards não fez ainda, mas que são permitidos pelo template, obviamente. Uhum. E que exploram coisas bem diferentes. Exato. Nós vamos ter 3 menções honrosas, além das 25 melhores. Mas, cara, todas as cartas aqui são muito bacanas. E são todas cartas que daria pra ver a Wizards imprimindo um dia. Algumas delas... Todas não, tem umas que vão um pouquinho demais longe, assim, no template, né? Elas são templaticamente viáveis, mas talvez tenha alguma coisa na regra que impeça elas. Mas a gente fala daí na carta em si. Uhum. A gente não vai seguir muito uma ordem, assim, entre as pessoas, porque algumas cartas talvez faz mais sentido algum de nós falar sobre elas. A primeira delas, eu acho que é a primeira menção honrosa, né? Cabe a ti, Felipe. Pois é uma carta que já não serve pra mais nada, porque isso é uma melhor. Na época não tinha saído, né? Uma coisa, a gente vai deixar um link também pra uma página do Imgur, ou Imgur, ou sei lá como é que se chama aquela porra daquele site, aonde tem a galeria com essas cartas. Então o cara foi lá e colocou arte nas cartas e tudo. Então, pra quem quiser, pode dar uma olhada lá, que tem a lista das cartas. E tem também um comentário do usuário Fat Dan Rises sobre as cartas. Beleza, Continue subindo carta... o Dan Gordo, é muito bom. Tá, a primeira carta é o Bear Snare, ou Armadilha de Urso, do usuário WinTRR. Não faço ideia de como é que ele queria que isso fosse pronunciado. Winter, talvez. Winter. Winter, porque tem um Y ali, sei lá. Winter. E
Então, é um Spell Snare para criaturas, como o nome já sugere. Então, destrói a criatura alvo com CMC2. Qual o problema? Saiu Fatal Push, que é melhor. É muito mais do que um Spell Snare pra criaturas, cara. É uma armadilha de urso, cara. O urso é uma criatura de 2 de mana. É perfeito o flavor dessa bosta. Exatamente, eu achei bem bacana. E o template dela só permite que tu dá alvo em CMC 2, né? Diferentemente do Bear Snare, ou desculpa, do Fatal Push, né? Do empurrão fatal, que tu pode dar alvo em qualquer criatura, né? Mas tu só destrói, depende das restrições ali. Então, a próxima carta é Errante Titânica, que é uma tartaruga que foi baseada no Casco Torre Errante de Khans. Ou a Meandering Tower Shell. Que a ideia daquela tartaruga genial é que ela demora tanto pra atacar que quando ela ataca, ela é exilada e volta no próximo turno atacando. Ela é muito lenta. Então, o usuário Leonardo Fibonacci achou que ele poderia fazer melhor. Então, ele fez a Errante Titânica, que é uma tartaruga 5/10 por 2 genéricos, 2 azuis e 2 verdes. Ela tem Trample. Ó, viu, Matheus? Tem Trample. Isso aí. Pelo menos, né? Porque é uma 5/10, é bom ter Trample, né? Enquanto a Errante Titânica estiver na pilha, que é uma das poucas vezes que a pilha é mencionada numa carta, jogadores podem conjurar mágicas não terreno de suas mãos como se elas tivessem flash. Quer dizer, ela é tão lenta que tudo passa na frente dela. É muito bacana, cara. Demora tanto pra coisa resolver que tu pode jogar o que tu quiser antes. Ela tá vindo. Vai com calma que ela tá vindo. Tá todo mundo passando na frente, mas ela tá vindo. Muito bacana, cara. Muito legal essa carta. E também eu vi no fórum o pessoal comentando que é um jeito diferente de mencionar a pilha, que talvez possa ser usado até para as pessoas entenderem melhor como é a pilha e tal. Que é uma coisa que a Wizards não faz nas cartas justamente porque acha que é muito complexo, né? Mencionar a pilha nas cartas. Então, nossa terceira e última menção honrosa é o Kaz, o rei do crime Zonat. E essa criatura foi criada pelo usuário Pyrefin. Quando anunciaram que ia ter commanders de 4 cores, esse cara ele criou vários commanders como se fossem junção de guildas de Ravnica, né? Então ele tem uma série também desses commanders. Se vocês forem lá no post do Imgur, que o Fast Dan Rises criou, tem o link para os commanders que esse cara criou. Mas um deles entrou na lista de menções honrosas, que é esse carinha aqui. E ele é muito bom. É muito bacana. E é muito interessante a carta. Então, por uma verde, uma azul, uma preta e uma branca, é uma criatura lendária. É um como é que é Merfolk em português? Nem lembro mais. Tritão. Um tritão vampiro? Tritão é só homem. Sei. É uma 1/6. Então, é uma criatura bem defensiva. E ela tem evoluir, então ela tem a mecânica de Simic, né? Por isso que ela é 1/6, porque senão não evoluía. Exatamente. E a ideia dela é ser Simic Orzhov. Então a parte Simic dela é ter Evolve, ou evoluir, e a parte Orzhov dela é toda vez que esse carinha evoluir, cada oponente perde vida igual ao seu poder. Você ganha uma quantidade equivalente de pontos de vida. Ou seja, quando ela evolui, tu suga pontos de vida do cara, que era a mecânica de Orzhov. Então ficou muito bacana Isso o jeito que foi criado. Genial, cara. Todo o flavor dela, a junção das duas mecânicas foi impressionante. Eu fiquei abobado com a simplicidade de juntar duas mecânicas tão simples assim e tu conseguir fazer um commander de 4 cores que a Wizard dizia que era ridiculamente difícil, não sei o que. Exato. E tem flavor, não é assim, não, mas o cara só juntou uma keyword de cada cor e foi. Não, tem um flavor todo por trás, não é só juntar 4 mecânicas e pronto. Então, isso eu achei muito legal dessa carta. Os outros commanders dele também são dessa forma. Spoilers, tem outro commander no top 25, mas a gente fala sobre ele mais tarde. Então, entrando no top 25 efetivamente, a primeira carta, que é a que ficou em 25ª posição, é uma carta criada pelo Toroka, que é uma mágica instantânea, que é cessar por 2 quaisquer, uma azul e uma preta. Ela tem, coloque a mágica ou criatura alvo no cemitério de seu dono. Cara, uma carta assim seria tão boa! E ela é simples, né? É muito simples. É impressionante, cara. Tu poder colocar uma mágica que não pode ser anulada, anular uma mágica que não pode ser anulada, remover uma criatura que é indestrutível e que não é exilo, né? Então,
Bem interessante. Ela é bem simples, né? E pelo custo de mana dela é bem factível até. 4 de mana é bem alto, acho que daria, né? 2 de mana de cores diferentes e tal, eu acho que em termos de poder daria. Eu só acho que é muito difícil às vezes experimentar esse negócio porque ela é boa demais. E talvez a ideia de coloque a mágica alvo, como assim colocar a mágica alvo, né? Só pra quem não sabe, quando as cartas estão na pilha, né? Elas são mágicas. Então, nesse ponto é o que tu diz, por isso que se diz, anule a mágica alvo, que é quando as cartas estão na pilha, Tudo elas é são mágica, mágicas. não interessa o que é. Lembrando que terreno não usa pilha. Mas, cara, se for pensar que agora saiu o semi-remand lá, que é devolve a mágica pra mão do seu dono ou a criatura, né? Uhum. Então, Talvez estejamos chegando lá. Fala a próxima aí, Matheus, acho que é mais a tua cara. O Selvagem Nobre, por um genérico e 2 verdes, é um orc druida, é uma 2/2. E o cara errou porque a arte é um troll e não é um orc. eu ia fazer uma objeção em relação a isso. Isso aí, Felipe, tá comigo aqui, high five. Pelo usuário BA Start. Mas a criatura, exatamente, ela tem 2 mecânicas e elas interagem de forma bem interessante. Ela tem renome 1, então pra quem não lembra de Magic Origins, né, quando essa criatura dá dano de combate, se ela não for renomada, ela se torna renomada e tu acrescenta marcadores +1/+1 nela. Como ela tem renome 1, tu acrescentaria um marcador de renome nela. E além disso, ela tem, por um genérico e 2 verdes, Monstruosidade 1, que funciona de forma semelhante a renome, né? Então, se essa criatura não é monstruosa, ela se torna monstruosa e tu coloca marcadores +1/+1 nela. Como tem monstruosidade 1, um marcador. Mesma coisa. Só que a parte interessante dela é o que vem depois. Ela diz o seguinte: quando esse carinha se tornar renomado, ele não é mais monstruoso. E quando ele se tornar monstruoso, ele não é mais renomado. Então tu consegue ficar intercalando entre ele ser renomado e monstruoso e ficar renomando ele e monstruosando ele novamente. Então, É um bacana. pouquinho difícil de entender, mas a ideia é que se ele deixar de ser renomado, ele continua com o marcador. Ele não vai perder o marcador porque deixou de ser exato. renomado. Então pode parecer, mas ele deixou de ser renomado, vai ficar fraco de novo. Não, ele fica com o marcador. Então tu vai bater, ele vira renomado. Daí tu vai monstruoso, ele perde renomado, que renomado é uma condição que só acontece uma vez. E agora ele pode ser renomado de novo. Vai bufando ele enquanto ele ficar vivo. E a ideia é de ser um selvagem nobre, né? Ele tenta ser nobre, mas daí de repente vira selvagem de novo. Aí ele tenta ser nobre de novo, não deu de novo. É bem legal ela. A próxima carta, nossa 23ª colocada, é a Arrogância dos Mortais, uma carta criada pelo Subtle Relevance. Ela tem, o custo dela é uma preta ou uma branca, Orzhov. né, uma Orzhov. E ela tem, a criatura alvo ganha imortal ou undying até o final do turno, destrua aquela criatura. Cara, é bizarro, né? É interessante, né? Isso, porque é aquela coisa assim, não seria mais fácil simplesmente a criatura alvo ganhar um marcador de +1/+1? Não, porque tu tá blinkando ela. Sim, exato. Daí só que a vantagem disso é que tu ganha ETB, tu ganha... Tem algumas coisas mais interessantes. Tu ganha praticamente tudo. Tu ganha uma criatura morreu, tu ganha revolta, tu ganha uma criatura no campo de batalha, tu ganha uma criatura ganhou um marcador +1/+1. Tu ganha todo tipo de trigger possível. E o flavor text é bacana, né? O que nós dizemos para o Deus da Morte, não hoje. Então, pra quem leu as Crônicas de Gelo e Fogo, tá aí a referência, né? Então a próxima, que eu acho também uma das... Pra mim isso aqui devia ser a número 0, porque é a melhor de todas. É engraçado que eu achei as vermelhas as melhores cartas também. É que acho que as pessoas tentam fazer cartas boas, vermelhas, pra mostrar pra Wizards que a vermelha pode fazer alguma coisa além de dar dano. Não que dar dano não seja legal, mas tem outros espaços pra coisas legais em vermelho. Tipo, essa aqui dá dano, mas a ideia dela é muito legal. Então, acender o pavio pelo usuário Reasonablism, acho que é isso. É o resonabilismo. Reason dá pra ler, a parte do final não dá. Então, acender o pavio, um feitiço por um vermelho e 2 genéricos. E prestem bem atenção que essa é complicada. As criaturas ganham, todas as criaturas ganham no caso, né? Quando essa criatura morre, ela dá 1 de dano para cada outra criatura e cada jogador, até o final do turno.
Então, até o final do turno, todas as criaturas, quando morrem, vão dar um ping em todo mundo. E acender o pavio causa 1 de dano à criatura alvo. Só pra começar o caos. Então tu vai, mata uma. E daí, plum. E vai, né? É muito bacana, cara. Isso é genial. Se o cara tiver um monte de criaturinha pequena, o caos é lindo. Mas é que é engraçado, bacana dela, tipo, tu mata uma 1-1, aí as 2-2 morrem, aí as 3-3 morrem, aí as 4-4 morrem, aí as 5-5 morrem, e os jogadores morrem Todo mundo também. morre. É muito bacana. Eu não vejo eles printando uma carta dessas porque eu acho que ela causaria muitos empates. Mas a ideia é muito bacana. O Muito legal caos essa carta. é genial. Genial. É que é bacana que ele dá aquele efeito tipo bola de neve, né? Que acontece um pouquinho e vai aumentando. Até todo mundo Achei morrer. muito legal. Né? Muito, muito legal. A próxima, então, é o Carvalho Furtivo, ou Stealth Oak, por 3 genéricos e 2 verdes, do usuário fantástico Iguanodons Everywhere. Agora o Dons Everywhere deve ser triste. É, muito bom o nome. É uma 4/6 por uma criatura ente. E tem, por um genérico, essa carta se torna um terreno floresta incolor até o final do turno. Ou seja, ele se camufla no meio das florestas. E o flavor test é perfeito, né? Se eu ficar bem quietinho, talvez eles não vão notar que eu sou uma árvore falante. Muito bacana, né? Mas a ideia é que esse bicho consegue se esquivar de remoções, né? Tipo, tu vai lá, destrói a criatura alvo. Não, eu não sou uma criatura, eu sou uma florestinha, eu sou uma árvorezinha. Não tem criaturas aqui. Não tem. Mas quem que tá falando? É as vozes da floresta. Achei bem legal. Muito, muito bacana essa carta também. Próxima carta, entramos no nosso top 20. Uma carta criada pelo usuário Pass the Chips. É um artefato, é uma Mox. É uma Mox de Bismuth. Ela tem, como custo adicional para conjurar Mox de Bismuth, coloque uma carta que um oponente controla no exílio no cemitério daquele jogador. E ela tem vira, adiciona uma mana incolor à reserva de mana. Ela usa aquela mecânica do Eldrazi, que era... De batalha Ingest? pra indicar. A Ingest era que exilava as cartas do baralho, né? Isso. Aí tu tinha os processadores que tiravam as Isso. cartas do exílio e colocavam no cemitério. Isso aí era pra processador. combar com ingest. Isso. Então, ela usa essas mecânicas do Eldrazi maluco e adiciona mana incolor, que é o que os Eldrazi querem. Essa é uma carta bem legal, cara. Uma carta que eles poderiam ter feito naquele set. É. Não poderiam não. Imagina mais mana, mais ramp pra baixar o Tot Not Seer. Não ia ser bom. Tem certeza que tu quer mais ramp? E a ideia de ser Bismuth, né? Que Bismuth era aquela... Era tipo a pedra deixada pelo Kozilek. Se tu vê as artes de Batalha Sim. por Zendikar e de Juramento das Sentinelas, eles têm aquelas pedras lá que são tipo uma mistura entre azul, verde e vermelho, né? Umas pedras bem bonitas até. Então essas são as Bismuths. Uhum. Então a próxima, concentrar riquezas, um encantamento do usuário Belitioben, por 3 genéricos, um branco e um preto, então uma carta Orzhov. No início da sua manutenção, o jogador com mais vida ganha 5 pontos de vida, o jogador com mais cartas na mão compra uma carta, e o jogador que controla mais criaturas cria uma ficha de criatura 2/2 branca e preta do tipo cavaleiro. Então é literalmente a carta deveria se chamar Win More. Ela tá concentrando riqueza, faz o que a carta diz. Perfeitamente. O cara olhou pro nome e disse: eu tenho um nome legal pra uma carta, o que ela vai fazer? É bem autoexplicativa. Então, a nossa próxima é Realidade Rigorosas, ou Realidade Rigorosa, melhor dizendo, do usuário Devoir, ou Devoir, provavelmente, francês, por um genérico e um Dimir, ou seja, uma mana híbrida azul e preta. É uma mágica instantânea, e ela tem a mágica de criatura alvo ganha. Quando essa criatura entra no campo de batalha, sacrifique ela. É interessante, né? Nossa, dá um nó no cérebro. A ideia da carta é que tanto o preto quanto o verde vão resolver problemas. Azul. Tanto o preto quanto o azul vão resolver problemas que eles normalmente não conseguem resolver, né? Por exemplo, vai resolver o problema do preto não conseguir destruir criaturas indestrutíveis, vai resolver o problema do azul não conseguir lidar com criaturas depois que elas entram no campo de batalha. É uma ideia muito boa, mas ridiculamente overpower.
Tu tá acabando com as fraquezas das cores, praticamente. É. Tu tem anule a mágica de criatura alva por um genérico e um azul, né? Mas. Não sei, eu acho que isso aqui é melhor. É melhor e pior, né? Porque vai acabar pelo menos os ETBs acontecendo. Então. Mas a questão é que nem o Nelson falou, tu dá pro preto uma possibilidade de destruir criaturas indestrutíveis, né? Sim, mas só de forma reativa, né? Tu não pode fazer isso depois que a criatura já entrou. Isso. Então é interessante. O design dessa carta é bem bacana. E tu pode destruir criaturas com Hexproof, criaturas com Shroud, então... Mas só quando antes de elas serem conjuradas, né? Sim. Porque Mas é um counter preto. se fosse depois também, pelos deuses, né? A 17ª carta é o Curador Sem Limites, uma carta criada pelo Cartwheel Nerd. Não faço ideia do que o cara queria... A piada que o cara queria fazer com esse nome, mas ok. Deve ser uma piada interna de algum subreddit obscuro. Pois é. Enfim. Eu não conheço, É viu? uma criatura humano clérigo por uma branca e 3 quaisquer, e ela tem cada mágica instantânea e feitiço que você controla, com um X no seu custo de mana, você ganha X de vida. Roubado! Só um pouquinho, Tu né? acha? Fireball agora dando vida. Eu não sei, eu não achei tão roubado. É interessante, mas eu não vejo muita gente usando mágicas com X no custo delas. Imagina tu usar uma carta como que saiu agora em Ether Revolt, a Batalha na Ponte lá, que é X de dano na criatura alvo e tu ganha X de vida. Daí tu é X de dano na criatura alvo e... X de dano não, a criatura ganha menos X e tu ganha X de vida. Daí tu vai ganhar 2 vezes X de vida. Tu pode usar também com Chord of Calling, Crimson Zenith. Trocentas coisas. É interessante. É bem interessante. É muito roubado. Muito roubado. Eu não acho roubado, eu acho ela justa. Então, número 16. Técnicas conflitantes. O design dessa é bem interessante. Porque... Vou mencionar por que é interessante antes de dizer a carta. Poucas cartas mostram tanto que a ordem dos efeitos é importante numa carta. Então essa carta faz uso justamente disso, que a ordem dos efeitos faz diferença. Então uma instantânea do Cilantro Gamer, que custa 2 genéricos e um... Izete. 2 genéricos e um Izete. 2 genéricos e um... travei. Eu sabia que eu não ia lembrar do nome da guilda, eu já tava certo que eu não ia lembrar. Eu sabia que tu não ia, eu já tava com o Izete na ponta da língua pra falar. Então tá, uma instantânea que ela diz: descarte uma carta se você pagou um vermelho pra castar técnicas conflitantes. Um ou mais, né? Não importa. Se tu pagou vermelho. Se vermelho estava incluso no que tu pagou. Aí a próxima linha diz: compre 2 cartas. E a próxima linha diz: descarte uma carta se você pagou azul para conjurar técnicas conflitantes. Então quer dizer que se tu pagou vermelho, tu vai usar a habilidade do vermelho, que é descarte primeiro. Se tu pagou azul, tu vai usar a habilidade do azul, que é descarte depois. Se tu pagou com as duas coisas, eu sinto muito, mas tu não é muito inteligente. Que daí ela é flexível, né? Mas de qualquer forma, porque se tu pagou com as 2 cores, tu sai perdendo uma carta no final, né? Talvez, sei lá, se tu tá jogando Dread, talvez tu queira isso, né? Ou se essa for a última carta na mão, tu pode pagar vermelho, né? Porque ela não é como custo adicional descartar vermelho. Exato. Então a flexibilidade dela é muito interessante e toda a flexibilidade tá em ordenação dos efeitos. E o flavor text também é muito engraçado, porque a imagem é um mago azul e um mago vermelho meio que duelando. O flavor text dela diz, um mago gritando, você é muito imprudente, e o outro, não, você é muito cuidadoso. Que é a ideia entre azul e vermelho, né? É bem o conflito das cores. É bem bacana essa carta. Muito interessante. Assim como a próxima carta, que é tipo um Overrun Timur. Que outra carta do usuário Cartwheel Nerd, a nossa 15ª, Estouro de Clones. Estouro no sentido de estouro da manada, né? A gente não tem nenhuma palavra interessante em português para isso. Mas, então, por um Timur, né? Por um azul, um vermelho e um verde, é um feitiço com custo adicional para conjurar estouro dos clones. Sacrifique uma criatura. E até o final do turno, criaturas que você controla se tornam cópias da criatura sacrificada e ganham ímpeto e atropelar. Essa é roubada. Só um pouquinho, né? Olha lá. Tu, sei lá,
pega aquele monte de tokenzinho, sacrifica o teu Primeval Titan, vão! Eu achei legal ela custar as 3 cores, porque ela tem as habilidades das 3 cores, né? Tu tem não é clone. Qual é o outro nome? Metamorfose. Tu tem a metamorfose do azul. E daí o Stampede do preto e o ímpeto do verde. Stampede do verde e o ímpeto do vermelho. Stampede não, atropelar do verde, né? Hã? Não. O Stampede, no caso, é toda a habilidade de tu jogar todas as criaturas e bater com elas, Sim. né? Que é todas as cartas de Stampede. Mas realmente só 3 de mana é muito pouquinho pra isso. São 3 de mana bem específico, né? Mas é um efeito bem poderoso. Pelo menos ela não dá mais nada para suas criaturas e tu perdeu tua criatura melhor, né? Mas mesmo assim, eu ainda acho que podia custar pelo menos os 4, mais um genéricozinho, porque todo metamorfose é no mínimo 4. É que não é bem metamorfose, né? É uma metamorfose em massa, cara. Talvez sim, mas sacrifica a criatura. Tem uma outra que é 5 de mana só, e é, tipo, acho que se eu não me engano é 3 genéricos, daí é Azorius, eu acho, que faz exatamente isso, e tu não precisa sacrificar tua criatura. Eu não lembro. Eu acho que tem uma que todas as criaturas... Tem uma, acho que é Mirror alguma coisa, que todas as criaturas se tornam uma cópia da criatura alfa. Mas é só isso, não foi mais nada. Essa tem a diferença de dar ímpeto e atropelar, né? Próxima carta, a 14ª, é uma carta criada por Tank Zico, é o assassino serial. Ele é uma criatura humano assassino, por 2 quaisquer e 2 pretas. É uma criatura 3/2, e ela tem uma preta, vira, destrua a criatura alvo. O controlador daquela criatura investiga. E daí ele também tem: quando o oponente sacrifica uma pista, coloque um marcador de envolvimento no assassino serial. Quando houver 4 ou mais marcadores de envolvimento em assassino serial, sacrifique-o. Então, o flavor é muito massa, né? Muito bom, Flavor cara. é genial. Tipo, o cara vai lá, mata uma criatura E deixa uma daí, pista. tipo, deixa uma pista. E daí tu vai usando as pistas pra achar o assassino. Daí quando tu acha o assassino, ele vai preso. Então tu sacrifica ele. É muito bom. Tipo, essa carta, ela deveria ter sido impressa, cara, Com certeza. em Innistrad, porque, meu Deus do céu, cara, que Ou carta pelo menos alguma genial. coisa parecida, né? Porque tu tinha a mais próxima que tu tinha era uma branca, que tu destruía a criatura alvo e colocava uma pista. E, pô, isso é genial, faz todo sentido. O cara matou alguém, deixou uma pista. Tinha que fazer o outro lado do assassinato, né? Tu tinha a versão branca e tu tinha que ter a versão preta, que era o assassino. Isso, a ideia é de deixar a pista e conforme tu for investigando as pistas, tu vai envolvendo esse cara, né? É que em inglês, implication é um pouco mais específico que envolvimento, né? Eu não consegui achar uma tradução boa pra implication. Mas a ideia é que, tipo, tu vai culpar o cara, sabe? Muito bacana essa carta, muito, muito legal. Número 13, o Silenciador de Fluxo, que na verdade é o Krang das Tartaruga Ninja. Né? A arte é bem parecida com ele mesmo. Também criada pelo Pyre Fiend. É um artefato criatura, construto, por um azul e um vermelho, uma 2/2. E ele diz: se você fosse descartar uma carta aleatoriamente, ao invés disso, descarte uma carta. E o flavor dele é genial. Se você vai enlouquecer, pelo menos faça no seu próprio ritmo. É bacana, né? O flavor text faz muito sentido, né? Porque a ideia de tu descartar uma carta significa que tá te perdendo a memória, tu tá ficando meio louco, né? E tu controlar como perder a memória é muito bacana, né? Bem legal o flavor mesmo. A nossa próxima carta, né? Então é o Arauto da Infecção, pelo usuário Unafraid Stephen, por 3 genéricas e 2 pretas. É uma criatura, um portador, é um tipo de criatura que não existe em Magic. Ele é uma 1/4, então 1/4 por 5 de mana. Por mais que ele tenha toque mortífero, não faz tantas coisas. Mas ele tem pague um preto, cria uma ficha de criatura 0/0 preta do tipo Germe. Essa criatura, então quem vai entrar vai morrer, mas às vezes é isso que tu quer. Às vezes tu conseguir pagar pra ter um trigger de uma criatura morrendo é legal. E o Ou trigger tem de uma alguma coisa criatura que dá mais morrendo pra é todas as criaturas. Oi? Não. E o trigger de uma criatura morrendo é o de menos, né? Porque tu tem várias cartas pra buffar essas fichas, que daí tu vai ter caralhão de ficha, quanto tu quiser.
E ele faz referência, eu acho, que uma outra carta de Magic que tinha uma habilidade parecida, assim, só que ele não coloca não coloca não coloca criaturas germe, né? Coloca criaturas que ficam em jogo mesmo. Acho que é Trum que ele coloca. O Felipe deve lembrar, acho que ele gosta ou usa essa carta. É um mago preto que coloca Trum em jogo, e daí tem uma hora que ele tem tanto Trum que os Trum matam ele. Não é a carta que deu o nome do The Rock and His Millions? Eu não sei dizer. Lembra do episódio do nome de cartas? Que era o carinha que ficava colocando token, que era um carinha de Firexia? Eu acho que é assim. Que daí era o cara que fazia o nome, que deu o nome de Rock pro negócio. Eu lembro que eu achei o flavor dela muito interessante, porque ele colocava Truns e daí e teve uma hora que ele colocava tantos Truns que os Truns se revoltavam e matavam ele. Eu achei o design bem divertido. Então, a próxima carta, 11ª carta, é uma carta criada por Righteous Fightius. Righteous Fightius. Righteous Fightius. Righteous Fightius. Parece os caras lá do sketch do Monty Python, né? Isso. É o carinha do sketch do Monty Python, pronto. É um Guardião dos Momentos. É uma criatura avatar por 2 vermelhas e 2 quaisquer. É uma 4/4. Ele tem atropelar, por que não? E cada jogador pula a sua segunda etapa principal. Muito interessante, legal, né? Carta. E o flavor test dela é lindo, cara. Venha com as suas intenções à vista ou não venha. Porque faz sentido pular. Nossa, cara, o flavor é realmente muito bom, né? Porque tu pula a etapa depois do combate, né? Isso, que Legal. a ideia da carta eu li no artigo lá do Image Gur, que a ideia dessa carta é ensinar pros jogadores qual a diferença que faz de tu ter uma principal depois do combate. Então, a ideia que geralmente o pessoal faz é atacar primeiro, ver o que vai acontecer e daí depois decide se vai jogar uma mágica, se vai jogar uma criatura e tal. E essa carta força o cara, não, tu vai ter que me mostrar o que tu quer fazer antes do combate. É muito legal essa carta. Muito legal. Porém, não tão bom quanto a próxima, que é a número 10 e, na minha opinião, a melhor carta dentre essas. Cara, também é mais, acho que é a que mais quebra as regras, né? Mas essa carta eu não sei, cara. Eu achei ela genial. Muito, muito bacana. Então é Liberdade. Outra do usuário Iguanadons Everywhere. Por um genérico e 2 vermelhas. É o encantamento Aura. Com Encantar Aura. Com o seguinte e maravilhoso texto. Encantar criatura. Encantar Aura. Encantar Aura. Encantear alvo. É uma carta feita pela rede neural, né? Que só tem Encantar criatura. Não, ela tem o seguinte brilhante texto. Ninguém controla a criatura alvo. Cara, a criatura encantada, melhor dizendo. Cara, muito bacana. Aí tem uma explicação do que significa ninguém controlar a criatura encantada. Jogadores não podem fazer ela atacar ou bloquear ou ativar as habilidades dela. Ela não é afetada por efeitos que afetam ou dão alvo em criaturas que um jogador específico ou jogadores controlam. E se um efeito que ela possuir afetar você, entre aspas, ou seja, se ela afetasse o controlador dela, ele afeta ninguém. Cara, essa carta é muito bacana, cara. Nossa, eu acho fantástica a ideia, tipo, liberdade. Ninguém mais está controlando a criatura. Pô, muito bacana. Muito bacana essa carta. Nossa, essa carta aqui foi fantástica. Só faltou ela ter que rolar um dado todo turno pra ver quem é que ela ataca. Mas a ideia é que ela não ataca, ela faz o que quiser. Exato. É que nem uma carta antiga que tem um erro, acho que a gente já mencionou ela, não lembro se a gente mencionou numa das nossas listas aí que nós já fizemos de carta ruim, não sei o que se chama Floral Spanzen. Não faço a mínima ideia como traduzir Spanzen. Mas é Spanzen Floral, que ela diz assim, quando a original, né, obviamente ela foi corrigida. Se a Spanzen Floral atacar um oponente e não for bloqueada, então a Spanzen Floral pode decidir destruir o artefato alvo. Carta, tu quer destruir? Diz aí. Responde aí, tu quer destruir? Se tu não te falar nada... Fala. Então a próxima, que eu acho genial, não sei porque eu achei essa carta tão fodástica, o flavor dela é muito bom. Foi feita pelo Stang Twin, é o Cético Despreocupado. Tu sabe por que Stang Twin? Sim, tem uma carta chamada Stag, eu acho. Stang, não lembro se é Stag ou Stang. Stang, que
Que daí tu coloca... Ele é uma 3/4 e tu coloca um token de criatura chamada 3/4, né? Isso, tu coloca Então um token é o exatamente Stang igual. Twin. Uma carta antiga de Legends. Então, o usuário Stang Twin criou o Cético Despreocupado, que é uma criatura humano, uma por um branco e um azul, uma 2/2, que não parece grande coisa, né? 2/2 por 2 e tal, mas 2 mana diferente. Mas a habilidade dele é genial. Ele diz assim: proteção de coisas que não estejam no campo de batalha. Essa criatura não pode ser bloqueada, sofrer alvo, sofrer dano ou ser encantada por algo que não estiver no campo de batalha. É doido, né? Muito sem noção. Por qual é a ideia? Ele não tá preocupado. Esses barulhos assim que estão vindo, não, se o negócio não tá na minha frente, não existe. Tanto que o flavor test dele diz: barulhos na noite? Ah, isso é só o telhado vazando, não tem problema. Precisa mais do que isso pra me deixar preocupado. É muito bacana. Muito bom. A 8ª carta é uma carta do Pink Timan. Pink Time. Ou Timan? Ah, boa. É que eu já começo a ler como alemão, que é tanto nome. É tanto nome bizarro que eu já até desisti do inglês. Boa, Pink Timan. Boa. Viu, cara? Se tu soubesse alemão, tu consegue quebrar melhor as palavras assim. É, boa. É o Bizarro do Improvision. É uma criatura bizarro. Esqueci a tradução do Shapeshifter. Metamorfo. Por 2 azuis e 3 quaisquer. É uma criatura 0/0. Ela tem lampejo. E também tem, quando conjurar o bizarro, você pode fazer com que ele se torne uma cópia da magia instantânea ou feitiço alvo. Você pode fazer com que o bizarro entre no campo de batalha com uma cópia de qualquer criatura no campo de batalha. Então ele é um clone pra qualquer coisa. Exatamente. Ele custa, acho que 2 a mais do que um clone normalmente custaria. Não, clone é 5 de mana, ou 4. Não, clone já foi 3. Agora que eles estão fazendo uns clones de 5. Não, o único clone que teve, que custou menos do que o clone, era aquele que era a ilusão. Phantasmal Image. Isso, era a ilusão que custava 2, só que se tu desse alvo nele, tu tinha que sacrificar. Bom, mas o clone em si é 4 de mana, ou 5. O ponto interessante dele é que ele não é só um clone, mas também ele é um copy. É, a versatilidade ideia de que ele pode copiar total. mágica também é legal. Versatilidade total. Legal que o cara colocou um reminder text, né? Se tu copiar a mágica instantânea ou feitiço alvo, quando ele resolver, coloca ele no teu cemitério, tá? Ele não vai pro... Ele vira uma mágica, ele não vira uma criatura se ele copia. Então, a nossa próxima carta é uma Lotus, a Lotus mecânica do usuário Psychovore, a nossa número 7. E como é uma Lotus, por 0 de mana, é um artefato lendário e tem vira e sacrifica esse cara, você ganha 3 marcadores de energia. Genial, bem bacana, cara. cara. Tinha que ter Bem sido bacana. impresso isso aí em Kaladesh, ia ser muito icônico. Ah não, o pessoal do Standard ia se matar, porque teria mais uma forma de graça de dar energia pro deck do Marvel. Agora não tem mais em Haku, foda-se. Ainda tem outras coisas grandes pra colocar com o Marvel, cara. Ah, mas não é um Haku. Mas é simples e é interessante, né? A ideia de ser uma Lotus mecânica que te dá energia é bem bacana. Sim, eu achei né? sensacional. Essa carta é muito foda. Muito, muito foda. E é uma carta daquelas que tu olha pra ela e pensa, mas que realmente podia ser uma carta de Magic. É a tua favorita delas ou não? Minha? Eu acho que sim, cara. O Felipe é Spike mesmo, né? Impressionante, cara. Nem com essas cartas interessantes, o cara aqui é a mais simples de todas, né? Tá aqui, tá, te dá 3 energia, tá, vai. Que sem graça. Pra mim é uma briga entre ela e o assassino serial. O Assassino Serial, eu imaginei que tu ia gostar, que tu gostava bastante do Assassino da Realeza. Né? E o flavor é muito bom, então eu fico dividido entre uma carta com flavor legal e uma carta eficiente. Então vamos lá. Número 6, a Aeronau Assombrada. Rui. Quem não pode largar a quinta série. Que é uma clara referência ao Flying Dutchman, quem gosta de Piratas do Caribe vai lembrar. O Felipe entrou numa crise agora. Eu lembrei da pilota anal. E eu lembrei que eu tirei ela da Elise. Mas vai lá, além de ser uma referência
The Flying Dutchman, Nelson, o que mais essa carta faz? Então, ele é um artefato veículo, E agora 3/3. fez eu lembrar do Eurotrip, quando eles estão na Holanda, da palavra de segurança. E da maquininha lá. Olha pra onde o cara foi. Ah, por causa do Flying Dutchman. Puta que pariu. Eu vou mutar o ouvinte. Felipe. Ouvinte, se tu não viu ainda Eurotrip, assista, é muito bom. Eu só É tenho muito uma bom. coisa a dizer, excuse. Não, Eurotrip é fantástico, é um dos melhores filmes de comédia que tem. Não assista com seus pais, mas. Não assista com seus pais. Vai lá, Nelson, me controla aqui. Então tá, então a Aeronau Assombrada, um artefato veículo 3/3 por um genérico, um branco e um preto. Ela diz: foi criada pelo Lux de Omnicaster. Quando você conjurar a Aeronau Assombrada, você pode exilar um card de criatura do seu cemitério. Se o fizer, crie uma ficha de criatura 1/1 branca e preta do tipo espírito, com voar. A Aeronau em si tem voar, vínculo com a vida e tripular 1. Então, quer dizer, quando o Flying Dutchman chega, ela seleciona uma criatura morta pra tripular ela. É muito bacana essa carta, né? Muito legal. É a mesma ideia do Flying Dutchman. Ele vai selecionar quem é o capitão dele pra tripular ele. É muito bom. Um design muito limpo, muito divertido. E explorando uma coisa que, com certeza, o Wizards vai ter que explorar em algum momento, que é veículos com custo colorido, né? Eu não sei se eles vão fazer veículos tão cedo depois de Kaladesh. Eu acho que vai demorar muito tempo. Eu não sei, cara. O pessoal tá Tem falando flavor que pra veículos... isso em Amonkhet. O pessoal tá falando que veículos deu muito certo, o pessoal gostou muito, que o design é muito simples e tal, que é fácil de virar uma coisa evergreen, sabe? E o Mario até já perguntou assim, o que vocês acham de ser evergreen, não sei o quê. Eu acho que talvez eles colocam ela no caso a mecânica de veículos, como num espaço meio como Deciduous, que eles chamam, né? Que tá ali, qualquer set a gente pode usar. Não precisa ser uma mecânica do set. Tipo, como era Scry até pouco tempo atrás, sabe? Uhum. Eles acham que talvez vire isso. E Amonkhet tem bigas, cara. Não é só isso, né? Depende Pode ter. depende de quanto eles quiserem, né? Dá pra sempre brincar. Mas as bigas realmente eram parte importante do Egito Antigo. Não dá pra negar. Era um dos motivos que os egípcios eram tão bons na guerra. Bom, entramos no Top 5! Top 5! A primeira carta do Top 5, a nossa carta na quinta colocação, é uma carta criada pelo The Jelly Dude, que é o Alterar o Destino. Por 1 azul é uma mágica instantânea que tem: troque todo o texto da mágica instantânea ou feitiço alvo com compre uma carta. É muito legal bom, o conceito disso aí, velho. É interessante, né? É bem legal mesmo. Eu vou castar aqui a minha onisciência pra combar o caralho a 4. Não, só compra uma cartinha, tá bom. Não, onisciência não dá, porque tem sim instantânea feitiço. Onisciência não. Mas dá pra pegar o Enter the Enter the Infinity. Infinity, isso, era essa que eu tava na cabeça. Ah, sim. Eu vou comprar todo o meu deck menos uma. Não, tu vai comprar Uma. Uma. Só uma. Te contenta, cara. Não vai assim, não vai com a corda toda, tanta sede ao pote, só uma. E a próxima Achei deve ser a... muito boa. Não. Porque é legal porque ela é um bom tempo, né? Ela é um counter spell bem interessante, né? Eu diria que 1 de mana seria meio overpower, porque, né, é um counter Eu spell não sei. ponto praticamente, né? Tá, tu dá uma carta pro adversário e perde uma Tá, tudo bem, cara, mas ainda assim é um counter spell ponto de 1 de mana. Isso é inegável. Não é um Counter Spell ponto. É um Counter Spell de feitiços ou instantâneas. Que é pior do que um Negate, por exemplo. Por que é pior que um negate? Questão do quanto abrange, entendeu? Eu acho que podia ser 2 de mana. Eu acho que dava pra ser 2. Sabe como eu acho que essa carta ia funcionar? Se ela fosse anula a mágica instantânea um feitiço alvo e o controlador dela compra uma carta. Porque daí cartas que não podem ser anuladas não iam ser afetadas. Verdade. Acho que seria mais próximo de alguma coisa que a Wizards poderia fazer. E nesse caso, anula e o controlador compra uma carta, eu diria até que daria pra fazer dois azuis.
Né? Porque se tu tem 2 azuis e um genérico com vantagem, 2 azuis com desvantagem parece justo, né? Daí tu diz um counter spell que o controlador compra uma carta. Não, Tem que o oponente restrição compra uma carta. Isso. Não, o controlador da mágica que foi anulado Sim, compra uma isso. Porque tu tem trocentos counter spell, que é dois brancos e um genérico, e tu com dois ai, meu santo, eu nunca vou acertar as cores de Magic. Dois azuis e um genérico, com um monte de vantagem, né? Tipo, exila a carta, scry, não sei o quê. E daí, então, tu poderia ter, em vez de uma vantagem, uma desvantagem e ser um counter spell padrão, só 2 azuis. Já existe hoje um assim, que é o... O Desprover, é Deprive. Isso, Desprover. Bom, por 2 azuis tu tem o Desprover, que o drawback tu tem que retornar um terreno pra mão. Então, tipo, dar uma carta pro adversário talvez realmente fosse alguma coisa interessante. Eu prefiro retornar um terreno pra mão do que dar um terreno pro meu oponente, eu acho. Um drop pro teu oponente. Situações diferentes. É que dar um drop pro cara, tu sai na desvantagem de carta, e se for mid-range, tu tá bem pra trás daí. Mas é uma carta bem plausível. De novo, é uma carta que tu poderia ver o Wizards imprimindo e que ia entrar em espaços que até hoje eles não entraram. Então, vamos para o número 4, que eu fiquei muito na dúvida se é a minha preferida o acender, o pavio ou se é essa. Também feita pelo Stag Twin. Por um vermelho, ceder a loucura. É um feitiço, por um vermelho, digo de novo, que ele diz assim, jogue um turno extra após esse. Bah, um vermelho pra um turno extra, caralho. E daí depois ele diz, o oponente alvo controla você durante aquele turno. É muito bacana. Isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. Não, é genial o jeito que essa carta funciona, assim, né? Que tipo, ceder a loucura, o jeito que a carta funciona, tudo é muito bacana. Muito, muito legal. E o flavor é o Bolas enlouquecendo um cara chamado Sevus, que deve ser alguém importante na história, mas eu não conheço. Também não faço a mínima ideia das histórias antigas de Magic. A próxima é uma carta que eu acho que seria provavelmente a melhor remoção de todos os tempos. Provavelmente. Imortalizar por uma branca. É uma mágica instantânea criada pelo usuário Brute Z e a nossa terceira melhor carta de 2016, de acordo com as votações dos usuários lá. E tem exile a criatura alvo, então retorne ela para o campo de batalha sob o controle de seu dono como um artefato. Ela não é mais uma criatura. Ou seja, tipo, tu imortalizou a criatura como uma estátua, sabe? Muito bacana. As habilidades dela continuam funcionando. Tu ainda pode usar habilidades ativadas, trigger, qualquer coisa. Ela só não ataca. Então, eu acho uma remoção um tanto forte. Muito forte. Muito forte. Considerando que são poucas, se tu for pensar assim, Legacy Modern, não são muitas criaturas que iam ser úteis depois de levar uma imortalizada. É muito forte. Depende, cara. Tu vai pegar Deathrat Xamã e era isso. Eu acho que a única criatura afetada de verdade pra pensar seria a Goif, porque todas as criaturas elas fazem alguma coisa, pelo menos. Não, pega qualquer criatura do Infect não serve pra mais nada. É verdade, né? E não dá nem... Infect eu buffo 1 bilhão de vezes. Tá, beleza, agora ela virou uma estátua bem grande. O Become Imenso deixou ela uma estátua. Uma estatona. É legal, essa carta é muito bacana. A ideia de imortalizar e transformar numa estátua é bem bacana. Então, próxima carta, número 2, também do Pyre Fiend. O cara fez muitas coisas, pelo jeito, acho que é o terceiro ou quarto dele. Que é outro daqueles commanders que ele fez de 4 cores, que é a Corte Generosa, que também é baseado no Orzhov, então é tipo um monte de zumbis, assim, como donos do pedaço. Só que eles são zumbis mais natureba, porque eles são um branco, um preto, um vermelho e um verde. Eu consegui dizer todas. Sem gaguejar. Então a Corte Generosa é um zumbi advisor? Conselheiro. Um zumbi conselheiro lendário, 2/5. E ele diz: enquanto você tiver o maior total de pontos de vida dentre todos os jogadores, criaturas que você controla têm ímpeto e atropelar. Do contrário, criaturas que você controla têm vínculo com a vida.
Então, se tu é o cara com mais pontos de vida, as tuas criaturas são foda. Se tu não é o cara com os mais pontos de vida, tuas criaturas vão te tornar o cara com mais pontos de vida. Tipo, é o win more, ou então, tipo, dá um jeito de sair desse buraco. Aham, é muito legal esse Commander. E eu achei interessante porque tu pensa, mas é bobagem. Não, cara, o Commander só precisa estar ali e já tá fazendo um efeito enorme pra ti. Não precisa ser um Commander que tem que atacar, ou tem que ativar, ou tem que não sei o que. Esse eu acho que são os Commanders mais interessantes. Porque geralmente quando tu casta o Commander, ele morre em 2 segundos, cara. Nossa experiência de Commander geralmente é assim. Os Commander nunca estão em jogo. Então é legal um que não precisa esperar o próximo turno pra fazer alguma coisa. E o flavor dele é bem interessante. De que adianta acumular riqueza se você não pode aproveitá-las? E a interação, porque exatamente, né? É Orzhov e Gru. Ganha vida e bate, ganha vida e bate, ganha vida e bate. Exatamente. Então, bem legal o jeito como ficou essa interação essa integração entre as guildas. Eu acho aquele outro cara com Evolve melhor do que esse cara. Eu acho mais interessante. Mas os dois são commanders muito interessantes em termos de mecânicas, assim, da junção das mecânicas. Claro, daí qual que eu gosto mais é subjetivo, né? Sim. E, por último, nossa carta em primeiro lugar no próximo episódio. Então, a carta que ficou em primeiro lugar é também uma carta criada pelo Pyre Finn. E é uma carta que embora nem o Matheus nem o Nelson tenham gostado, eu achei ela bem interessante, que é a Demanda Popular. É um encantamento por uma vermelha. E ela tem mágicas de criatura lendária que você controla, tem Convocar. Cara, eu achei sensacional até pelo flavor, né? Que é tipo, nenhum herói pode... como é que eu posso dizer? Nenhum herói pode resistir ao rugido das massas, né? Ao clamor das massas. Tipo, é muito legal isso, cara. É tipo, imagina que tá todo mundo lá, sei lá, tu é o Spartacus, daí tá lá todo mundo te chamando, e daí tu chega lá, tá, vou ter que entrar nessa merda. E, tipo, entrada triunfal, sabe? Não, eu achei o flavor dela genial, das criaturas chamarem as lendas. Spartacus, Spartacus. O flavor dela é fodástico. Mas a mecânica dela não é tão inovadora. Então, por isso que eu digo assim, com certeza ela estaria nos 25, mas eu não entendi muito bem. Pô, tem outras cartas que tem flavor e mecânica, essa aqui só tem o flavor, sabe? Por que ela ficou em primeiro lugar? Eu vejo muita gente que deve ter votado nisso foi jogador de Commander, tá ligado? Então pra Commander isso aqui é bacana. Ah, sim. Pode ser. Porque não foi... Quem escolheu isso, né? Não foi o Fat Dan Rises. Ele só fez o compilado dos posts com mais upvotes. Então, foi assim que ele elegeu... Ou, melhor dizendo, que a lista foi elegida pelo pessoal do R/Custom Magic. Eu achei bem legal, cara. Eu achei o flavor dela muito bom. Então, só revisando as melhores cartas que a gente achou. Nelson, qual delas? Cara, eu vou ter que ficar com Give It to Madness ou Light the Fuse. Não posso negar o meu caos. Não, escolhe uma delas, cara. Não posso! Give It to Madness. A minha certamente é Freedom, liberdade. Freedom! Cara, não sei, a ideia de ninguém controlar a criatura eu achei muito bacana. Tinha um jogo de cartas, acho que até foi feito não pela Wizards, mas talvez uma das empresas que já foi dona da Wizards, que era de vampiro, eu não lembro se era de Vampiro à Máscara, mas era de vampiro, que tinha uma carta a ideia era que tu mandava os teus vampiros em missões. E as cartas de missão eram tipo as cartas dos planos, né? Ninguém controla exatamente elas. Elas estão ali pra ter algum efeito em jogo. E tinha uma das missões que dizia que a missão ganhava o jogo. Nenhum dos jogadores ganha o jogo, a missão ganha o jogo. Então eu achei interessante que me lembrou dessa carta. Pra mim, o maior ponto negativo da liberdade é não ter o William Wallace na arte dela. Na arte, né? Mas é um cara... É bacana a arte, né? Que é tipo como se fosse numa ilha, um cara pulando do penhasco em relação ao mar, né? Ou uma mulher, talvez seja. Muito pequenininho pra saber. Não tem nada balançando nem abaixo dela, nem na metade na altura dos peitos. E tu, Felipe, vai ficar com a sem graça mesmo? Ou... Acho que eu vou ficar com a Assassino Serial. Bom,
Menos mal, cara. Ainda podemos ser amigos. Tu achou que ele ia ficar com qual? Clockwork Lotus. A Lotus Mecânica. Não, o Assassino Serial é bacana. É muito, muito interessante. Mas acho que é isso para esse episódio. Um episódiozinho mais curto. Felizmente, finalmente, conseguimos fazer um episódio com uma duração mais interessante. Mas vocês ouvintes, quais foram as suas cartas favoritas? Nos contem lá, falam no Facebook, no YouTube, no site, e-mail, qualquer coisa, no Twitter. E se quiser dizer por que acharam a carta mais interessante. Lembrando que a gente vai deixar o postzinho pro Emigur com as imagens das cartas lá. E só mandar um abraço aqui para 3 ouvintes que vieram falar com a gente depois do último podcast, do episódio 35. O Rodrigo Gintzer, talvez seja isso, talvez não seja, desculpa, não, não dá para saber. O Alexandre D. Magno e o Vinícius Rosa D. Santos. Então, abraço aí, valeu pelo contato, sempre é bom trocar uma ideia. Mas a gente não vai jogar Standard. Eu tô tenteado. Olha aí. Cara, eu acho que agora com Kaladesh faz um deckzinho simples de energia, que é legal, divertida, não é muito caro. Eu acho que dá pra brincar. A minha ideia, eu tava pensando até começar de repente jogar no X-Major, coisa assim, não jogar efetivamente de FNM, coisa assim, jogar Standard nesse nível. Mas só pra começar a ver como é que os baralhos funcionam, como é que são as interações, pra ter uma ideia um pouco melhor, né, de como... Por que as pessoas jogam essa merda? Eu pensei em fazer um deck, né, no melhor estilo time, com aquele lagartão por 7 de mana, 7/7 lá, sabe? Sim. E aquela carta que tu compra cartas igual ao maior poder, porque tu ganha um monte de energia, ataca com bicho e depois compra 20 cartas. Faz o que com as 20 cartas? Nada, mas eu compro 20 cartas. Eu compro 20 cartas. Cartas para comprar mais cartas, para comprar mais cartas. Beleza. Com um baralho monogreen, eu vou comprar 20 cartas. Só... Como eu disse, assista Eurotrip e muito cuidado andar de trem na Europa, principalmente na parte dos túneis. E não vá nos puteiros, não